Muito bem, irmãos e irmãs, é isso mesmo que você está acompanhando aqui. Nós estamos, a partir de hoje, transmitindo também a nossa tarde de oração com a nossa SAF. A partir de hoje, toda segunda-feira você poderá acompanhar ao vivo a transmissão desta abençoada reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Por mais de 20 anos, essa reunião de oração acontece ininterruptamente toda segunda-feira. Deus tem abençoado ricamente o ministério desta igreja, as famílias dessa igreja, e através dessa tarde de oração, damos graças ao Senhor pelo ministério vibrante das mulheres da igreja, pelo ministério atuante da SAF, que tem levantado, despertado lideranças abençoadoras e que vem intercedendo pelas famílias, pelos enfermos, pelos doentes, pelos pastores, pelos missionários, pelo nosso país. Enfim, esta reunião de oração tem sido um instrumento poderoso de Deus na vida da igreja, na vida das famílias e em nossas vidas. Portanto, nós queremos também que isso seja verdade na sua vida. Queremos transmitir para que você possa ver o que Deus está fazendo aqui, que Ele quer fazer aí, na tua casa, no teu lar, na tua vida, minha irmã, na tua vida, meu irmão. Nós nos propusemos a criarmos essa estrutura de transmissão, considerando a importância, a relevância do trabalho feminino da igreja e, sobretudo, desse tempo de oração que as irmãs dedicam aqui há muitos anos diante do trono da graça de Deus. Então, nós pastores estamos aqui somando esforços com a SAF, com a liderança da SAF, para que possamos abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. E nós pedimos que você ore por nós, ore por essa reunião, ore pelo ministério feminino da nossa igreja. Nós estamos dando o nome dessa reunião de oração de Tarde da Esperança. Tarde da Esperança porque há mais de 20 anos essas irmãs reúnem-se à tarde aqui na igreja. Toda segunda-feira à tarde, às 14h30, elas estão aqui. E por que esperança? Porque a esperança é o cerne do Evangelho. A esperança que brota do Evangelho, ela não fenece, ela não acaba. E Deus tem gerado muitas bênçãos, porque nós somos aqueles que esperam. Porque essas irmãs caminham na viva esperança da fé. Por isso nós denominamos Tarde da Esperança. Quem sabe você possa também juntar-se a nós, futuro breve, e vir aqui orar conosco, colocar aos pés da cruz a sua família. E assim eu quero nessa tarde fazer a minha reflexão. Já falei mais do que devia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E eu gostaria nessa manhã de falar com você, nessa tarde, de falar com você sobre 4 homens e uma missão. Poderia ser também 4 membros da família e uma missão. Ou poderia colocar 4 mulheres e uma missão. Ou talvez a sua família e a sua missão. Estou falando 4 homens e uma missão porque esse texto nos fala de 4 bravos, valentes, gigantes da oração. Veja o que esse texto nos ensina nessa tarde. Eu quero ser breve, mas eu quero que você fique comigo aqui neste momento. Marcos capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura,
baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus exerceu o ministério itinerante. Ele não tinha um templo, ele não tinha uma igreja. Ele fazia da praça o seu templo, ele fazia da praia o seu púlpito, ele fazia das casas que o recebiam um espaço para adoração e um espaço para ensino. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus. Todas as oportunidades que ele tinha, ele então anunciava o evangelho, ele ensinava, ele pregava, ele dizia: o reino dos céus chegou. E ele chegando então em Cafarnaum, logo ele foi acolhido em uma casa. E muita gente, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, o que aconteceu? A fama de Jesus já estava correndo. Ele então, chegando lá, muita gente chegou naquela casa. E chegou e logo a casa ficou tomada de gente. Era tanta gente que a porta da casa estava abarrotada de gente. Muita gente foram para lá para ouvir Jesus, para estar com Jesus. Mas o texto também nos dá conta de que alguns levaram o paralítico para Jesus, que foram trazidos por 4 homens. 4 homens. E olha que coisa curiosa esse texto. E chegando lá, eles não puderam entrar pela porta. Eles inovaram. Subiram no telhado, abriram um espaço no telhado e desceram a maca onde estava o paralítico aos pés de Jesus. E então Jesus ali operou o milagre. Eu fico pensando que pregar o evangelho é desafiador. Para que nós possamos pregar o evangelho, é preciso vencer alguns obstáculos. É preciso ter coragem, boa disposição para vencer alguns obstáculos. E esses homens venceram alguns obstáculos. Para que eles pudessem colocar o paralítico aos pés de Jesus, eles venceram alguns obstáculos. E essa é a questão que eu e você precisamos entender. A missão é para todos nós. A missão nos une em relação a Deus e em relação ao pecador. É na missão que nós encontramos a real unidade para a proclamação do evangelho. E esses homens venceram algumas dificuldades. Quais foram os obstáculos que eles venceram? O primeiro deles, eles venceram as suas diferenças. Eles venceram as suas diferenças. Eram 4 homens diferentes. 4 homens com histórias diferentes, talvez de igrejas diferentes,
talvez com desejos diferentes, amigos em comum que venceram as suas diferenças para levar o amigo, para pegar o amigo que não podia ir junto com eles andando, colocaram esse amigo numa maca, colocaram ele no ombro e foram até Jesus. Meus irmãos, essa é uma coisa que nós precisamos entender. Quando se trata de levar pessoas a Jesus Cristo, as nossas diferenças não podem transpor a obra missionária. Nós precisamos entender uma coisa: não é o meu gosto, não é a minha igreja, não é o jeito que eu falo, não, é a necessidade que está sendo apresentada e o desafio de colocar essa pessoa aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E isto deve levar-nos a lidar com as nossas diferenças, com o nosso gosto pessoal, desarmarmos-nos uns aos outros para que em torno da missão as nossas diferenças não interfiram na pregação do Evangelho. Eu fico pensando, né, não está no texto, mas está na minha cabeça, talvez um fosse corintiano, outro fosse palmeirense, não é? Talvez um fosse japonês, o outro fosse alemão, o outro fosse... línguas diferentes, de culturas diferentes, mas quando se fala de missão, essas diferenças caem por terra. Uns gostavam de cantar enquanto caminhava, outros gostavam de ficar quietinho enquanto caminhava, um gostava de andar mancando, ou quem sabe andar mais acelerado, outro mais devagar. Percebe? Essas diferenças, eles tiveram que acertar o compasso, porque nos ombros deles estava uma pessoa paralítica que precisava chegar a Jesus. E eles tiveram que acertar, ajustar e entender que mais importante do que o meu jeito é cumprir a missão, levar a pessoa aos pés de Jesus. Outra coisa também que me parece que eles venceram é o cansaço, a fadiga. Porque na minha cabeça, carregar uma maca nos ombros, sair da casa do paralítico e chegar até a casa onde Jesus estava, isso gerou um certo cansaço, uma fadiga, não é? E isto foi um grande obstáculo. Isto é preciso ter boa disposição. Porque carregar paralítico nas costas, gente, cansa. Fala sério. Levar gente que não conhece o Evangelho, gente que não sabe do poder de Jesus, gente que não sabe por si mesma o que Jesus pode fazer na sua vida, gente que não tem conhecimento do poder de Jesus, gente que não conhece o amor poderoso de Jesus, gente que está na maca, gente que está enclausurado dentro de casa, gente que não sai para nada dentro de casa, gente que está envolvida em si mesmada, encruada, cheia de dificuldades, cheia de complexidades, cheia de problemas, cheia de questões. Você que está me ouvindo, você sabe pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Pessoas que não tem mais mobilidade. Pessoas que não conseguem mais tomar iniciativas na vida, porque está prostrada, está alienada da vida, a vida está passando, e ela está lá dentro de casa, não sai, tem medo, perdeu a capacidade de sair de casa, de levar a vida, e lidar com essas pessoas, é canseira, isso cansa, e cansa. E esses homens venceram o cansaço. Eles venceram o cansaço. Eles foram mais resistentes do que a própria fadiga, do exercício, do caminhar com esse homem nas costas. Eu não sei você, mas me parece que os maridos são muito teimosos, não é? Marido incrédulo, teimoso, gente do céu. Eu posso dizer, eu sei o que eu sou. E a minha esposa me faz lembrar todo dia. Como eu sou teimoso. Parece uma paca encruada, não é? Tem gente que é assim. E você tem que lidar com essa pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ver o Evangelho prosperar na vida dessa pessoa, você precisa vencer o cansaço, vencer a fadiga, vencer a exaustão.
É preciso compreender de que a alegria que nos está proposta de ver a obra de Jesus na vida dessa pessoa supera em muito a nossa fadiga e o nosso cansaço. Nós não podemos entregar as betes antes da hora. Nós não devemos nos desanimar quando se trata de levar pessoas a quem amamos, pessoas a quem queremos ver transformadas, mudadas, modificadas pelo poder do Evangelho no meio do caminho. Eles poderiam no meio do caminho falar: gente, vamos descansar um pouco aqui, está muito cansado, olha, o rapaz está correndo lá, eu estou segurando aqui, esse negócio está pesado, já fez calo aqui no meu ombro, vamos descansar um pouquinho, vamos tomar uma aguinha. Não, eles não fizeram isso, eles pegaram, botaram o rapaz no ombro e foram, e avançaram, porque eles venceram esse cansaço. Eu não sei você, mas me parece que tem gente que estamos ainda entrando no mês de junho e já tem gente cansada. Ai, que cansaço. Ai, que canseira. Estou tão cansado. Estou tão desanimado. Lidar com meu marido cansa. Lidar com a casa cansa. Vir na igreja cansa. Você conhece gente assim, cansada? Quem sabe nessa tarde você está dizendo: eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Eu quero dizer para você, meu irmão, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque o que o Evangelho produz na vida das pessoas que nós colocamos aos pés da cruz, muda completamente o nosso olhar. Eu quero dar uma palavra de esperança ao seu coração nessa tarde. Talvez você está me ouvindo aqui e está dizendo: pastor, você não conhece a minha história. Se eu fosse gastar aí 3 horas da sua tarde para falar da minha vida, você ia chorar comigo. Minha irmã, eu não sei das suas, mas eu sei das minhas. Eu sei que às vezes dá vontade de ficar deitado, não é? Mas por que nós não deitamos? Por que nós não nos fatigamos? Porque os que buscam e esperam no Senhor renovam as suas forças. É no Senhor que nós renovamos a nossa força, é no Senhor que nós buscamos a energia, a vitalidade, a condição de continuar carregando aos pés da cruz essas pessoas. Não é por nossa força, não é por nosso poder. Vencer o cansaço, vencer a apatia, vencer o desânimo, isto é para gente que crê, para gente que crê que Jesus vai fazer a obra na vida desta pessoa. Eu não sei você, mas eu não desisto fácil das coisas não, meu irmão. Eu aprendi uma coisa com minha mãe, que é mineira, e ela disse: nós somos da fé, nós não retrocedemos não, porque o futuro é glorioso, a esperança que nos está proposta, e é vitória sobre a morte. Então, meu irmão, o melhor está por vir. Esses homens foram bem-sucedidos porque eles venceram as diferenças e porque eles venceram o cansaço. E nessa tarde eu quero dizer para você, meu irmão, fique firme, fique firme. Quer ver outra coisa que eles venceram? Eles venceram a oposição das pessoas que estavam lá na porta. Pensa, depois de ajustarem a caminhada, depois de vencer o cansaço, chegasse na porta e a porta estava cheia de gente, não tinha como entrar pela porta, as coisas estavam abarrotadas, a casinha abarrotada de gente, e eles poderiam dizer para o paralítico: meu amigo, tentamos, né? Você viu aí, chegamos até aqui, não deu. E aí pensa um pouco, gente, aqueles 4, na minha cabeça, eu fico pensando nesse texto, eles estão assim, um olhando para o outro, olhando para o paralítico, olhando aquela porta, aquele monte de gente que não está nem aí com eles, está olhando o que está acontecendo lá dentro. Eles tomam uma decisão que para mim faz toda a diferença na vida do paralítico. Qual é? Não tem jeito de levar pela porta, então vamos pelo telhado. E aí na minha cabeça eu fico pensando, um abençoado lá em cima do telhado, 2 sustentando a maca na cabeça,
e um no meio do caminho tentando ligar a maca com o outro que está lá em cima. Pensa, esses 4 homens se esforçando para colocar o paralítico lá em cima do telhado. Depois eles sobem lá, destelham a casa. Eu fico pensando nisso. Gente, pensa um pouco sobre esse negócio. E pensa aquela turma lá na porta. Tá se achando, né? Tá querendo aparecer, né? Vocês estão se achando, né? Eu fico pensando nessas coisas. Gente que não faz missão, pensa um pouco comigo. Eles foram para Jesus. Eles foram lá se alimentar do Evangelho. Eles foram direto para casa. Esses 4, não. Eles queriam fazer missão. Eles entenderam que mais importante que ouvir de Jesus é levar alguém aos pés de Jesus. Eles compreenderam que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus restaura. E eles então, pensando nos amigos, eles venceram os obstáculos e chegaram com o paralítico até ali. E eles poderiam desistir, mas não, nós não vamos desistir não. E as pessoas dizendo, estão se achando. Por que não amarram uma melancia no pescoço? Por que vocês... Sabe gente que não faz, mas critica? Conhece pessoas assim? Pessoas que não pensam, só vê dificuldade, só vê problema, não encontram solução. Aí critica, aí fala mal. Eu não sei vocês, mas a gente precisa fazer uma conta de vez em quando. O que vale mais? Um telhado inteiro ou um paralítico curado? O que vale mais? Qual é o valor maior? É a estrutura inteira ou a obra de Jesus na vida de um pecador? Nós precisamos entender esse negócio. Nós precisamos compreender. Não adianta nós termos estruturas se o Evangelho não está alcançando as pessoas. Não adianta nós ficarmos olhando para as coisas bonitas que nós temos, se nós não saímos daqui para pregar o Evangelho. As estruturas da igreja funcionam para a proclamação do Evangelho. A sua casa é um lugar para fazer missões. A sua casa, o seu lar, é lugar para alcançar os seus vizinhos. Você, dentro de casa, é um missionário, é uma missionária. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, às vezes nós crentes ficamos muito cretinos, medíocres demais. Esses homens venceram esse pensamento de tentar e não conseguir. Nós vamos colocar esse homem lá de cima. E o que me entusiasma nesse texto, olha o que me entusiasma nesse texto. Olha o versículo 5. Gente, vamos ler esse texto, que é o versículo 4 primeiro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, o que fizeram? Baixaram o leito em que jazia o doente. Pensa um pouco, esses homens foram ousados, corajosos, arteiros, fizeram arte, não pediram licença. Agora, olha o versículo 5. Quem pode ler para mim aí? Vendo-lhes o quê? Vendo-lhes a fé. Ô meu irmão, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre isso. Jesus não olhou para o telhado quebrado. Não. Jesus não olhou para o paralítico. Não. Ele olhou para o coração missionário, cheio de fé desses 4 homens. Ele vibrou em ver a ousadia, a intrepidez, a coragem e a obstinação desses homens em trazer um paralítico aos pés de Jesus. É como se eles dissessem:
Parabéns, parabéns. Vocês venceram as vossas diferenças. Parabéns. Parabéns, vocês venceram o cansaço. Vocês venceram a fadiga. Parabéns, vocês venceram esse pensamento capitalista. Vocês venceram a oposição. Vocês venceram esse falatório. Parabéns. E porque vocês venceram, agora vocês vão ver de camarote o que eu vou fazer aqui embaixo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há momentos em que a missão precisa ser feita de modo inusitado. Nós temos que ser muito criativos para levarmos as pessoas a Jesus. Às vezes o modo tradicional não funciona. Às vezes, vamos lá na igreja, tem um culto bacana lá, vamos para a nossa reunião de oração. Pode ser que dê certo, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a sair de casa e vir até a igreja. E às vezes vêm até a igreja e nem são, às vezes, bem recebidas. Nós precisamos ser mais criativos no nosso modo de falar de Jesus, especialmente aos de casa. Às vezes a mãe comete muitos erros quando fala demais. Quando fala demais. O maridão está tão cheio já do evangelho, ele sabe de cor os versículos que a mulher cita para ele. O adolescente está tão empanturrado de verdades fechadas que já não escuta mais o que a mãe diz. Seja sábia, mãe. Seja prudente. Tenha criatividade. Seja ousada. Aproveite as oportunidades em que você, pela sabedoria do Espírito Santo e na ousadia do Evangelho, na ousadia do Espírito, faça a diferença. Porque, às vezes, o modo tradicional não é adequado. Me lembro quando fui convertido a Cristo, eu tinha um desejo enorme de trazer pelo menos 3 amigos meus, que eram muito chegados a mim na minha adolescência, ao Evangelho. E eu me frustrei durante muito tempo, mais de 1 ano. Eu me frustrava porque eu os convidava para ir na igreja. Para ir na igreja. E eles até foram comigo na igreja. Mas a igreja não era o ambiente deles. Eles não tinham amigos lá, só eu. E eles não entendiam o que o pastor pregava. Eles não entendiam o que acontecia no culto. Não tinham entendimento e nem interesse pelo culto. Até que eu fui discipulado. Um presbítero me discipulou e aí eu descobri que eu precisava eu mesmo falar do evangelho para eles, na linguagem deles, do jeito deles, na compreensão deles. E aí as coisas ficaram muito mais fáceis. E muito mais fácil para mim. Às vezes, a obra de Deus não acontece dentro de casa porque nós não temos a habilidade e a sabedoria do Espírito Santo para agir de modo diferente. Esses homens foram ousados. E porque eles estavam cheios de fé, com o peito cheio de fé, eles venceram. Eu quero dizer para você, minha irmã, nessa tarde, você que está me escutando aqui, minha irmã, presta atenção. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você crê? Você crê? Você crê que o Evangelho transforma? Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus liberta? Você crê que Jesus faz a obra completa na vida das pessoas? Você crê nisto? Você está cheio do Evangelho e o seu coração está cheio de fé? Eu quero dizer para você que vir numa reunião de oração, no meio da tarde, dá uma soneira, não é? Dá uma leseira. E se não crê, é horrível. Porque não vai aproveitar esse tempo precioso em que nós derramamos a nossa alma aos pés da cruz. Esse tempo em que nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, como nosso irmão orou aqui agora há pouco, o nosso coração e a nossa mente aos pés da cruz e clamamos: Senhor, toca minha vida, Senhor, toca minha igreja, Senhor, toca minha família, põe as tuas mãos dentro de casa. Meu irmão, isso é para gente que crê. Isso é para a gente que espera, isso para a gente tem esperança, tem certeza de que Deus vai agir. E quando Deus vai agir, nós vamos celebrar. Jesus valorizou a fé no coração desses homens. Eles estavam vencendo todos os obstáculos, porque o coração deles era um coração crente, cheio de fé, cheio de convicção de que Jesus haveria de fazer a obra na vida desse amigo.
Às vezes, a nossa atitude não condiz com aquilo que nós pedimos a Deus. Às vezes, nós falamos, mas o coração está incrédulo. Nessa tarde eu quero desafiar o seu peito, o seu coração. Preste atenção. Nós temos aqui diante de nós nessa tarde um texto que nos desafia a confiar e a buscar com maior fervor, com maior desejo, a obra de Deus na vida das pessoas a quem amamos. Porque o que Jesus valorizou aqui é o olhar cheio de esperança no coração desses amigos. Isso fez toda a diferença na vida do paralítico. Isso fez toda a diferença na vida desse homem. Não basta orar, é preciso crer. Não basta orar e crer, é preciso agir. É preciso tomar atitude. É preciso avançar por fé, não por circunstâncias. Mas saber que Deus está muito envolvido com aquilo que está no teu coração. E você agir por fé. E então você já sabe o resultado. Olha lá. Olha o que aconteceu. Versículo 5. Jesus vai dizer para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí vem a turma da oposição de novo, né? Os escribas e os fariseus que estavam lá para criticar Jesus, começou a burburar e a razoar no coração deles. Perdoa pecados, perdoa pecados, perdoa pecados. Isso é blasfêmia, quem perdoa pecado é Deus. E esse homem que está falando o quê aqui? Falando asneira para esse rapaz. Como ele pode perdoar pecados? E Jesus falou: eu sei, vocês estão aí desacreditando na minha autoridade. E aí ele jogou uma questãozinha para eles resolverem. O que é mais fácil? O que você acha? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? O que é mais fácil? O que você acha que é mais fácil? Ambos só pode ocorrer na autoridade de Jesus. Só Jesus tem poder, tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Só Jesus tem a vida em suas mãos. Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Oh, meu irmão, não existe outra autoridade sobre a face da terra e no céu, a não ser no nome de Jesus, a pessoa de Jesus. E nessa tarde estou aqui para dizer para você exatamente isso. Não é suficiente ser crente, não é suficiente ser pastor, não é suficiente ser presbiteriano. É preciso crer na autoridade do nome de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade. Não basta ser apenas um cristão, é preciso ter a convicção de que toda a autoridade está no nome de Jesus. E aí Jesus então volta ao seu paralítico. E eu fico pensando, Jesus conversando com o paralítico, aqueles 4 lá em cima. Vai, Jesus, isso, Jesus, faz a obra plena, Jesus. Toca, move, dá uma palavra. Não é assim que nós oramos? Porque nós cremos. E aí, olha o que Jesus vai dizer. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Ele não disse: por favor, quer me escutar aqui, menino? Ele deu uma ordem. Autoridade de quem ordena todas as coisas. Eu não sei como está a sua casa lá em casa, mas eu quero dizer para você que Jesus pode dar ordem na tua casa. Jesus tem autoridade para ordenar as coisas dentro da tua casa, no teu coração, no teu peito, na vida do seu marido, na vida do teu filho. Você que está me ouvindo aqui nessa tarde, Jesus tem toda a autoridade para ordenar, arrumar, consertar, corrigir, ajustar tudo que está desintegrado, tudo que está fora do lugar, na tua vida, na tua família, na vida da tua família. Ô meu irmão, creia nisso. Ele está dando ordem para um homem que está numa maca, na paralisia, o corpo inerte, sem mobilidade. E ele dá ordem. Qual é a ordem que ele dá? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Muda de vida, homem. Saia daqui, tira, levanta, firma os seus passos, firma as suas pernas. E o que diz? O texto diz? Depois de uma semana ele se levantou?
Depois de um mês, no mesmo instante, ele se levantou, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Eu fico pensando nesses 4 lá em cima. Que coisa maravilhosa, que alegria, que bênção. Esses homens vendo do lugar privilegiado a obra de Jesus na vida desse homem. Aqueles que estavam lá na porta, atrapalhando a entrada, nem participaram do processo. Mas esses homens, e o paralítico, o que ele faz? Ele se coloca em pé, olha que coisa interessante, ele coloca o leito sobre a cabeça, e vai dizendo, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não deixaram eu entrar do jeito certo, agora eu tenho que sair dessa casa, dá licença, eu vou sair andando, dá licença, dá licença. Eu olho para esse texto e falei, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Jesus endireitou a vida desse homem. Jesus não apenas curou o seu físico, mas curou a sua alma. Jesus endireitou, ajustou e colocou esse homem de pé e ajustou o seu futuro, porque agora ele está pacificado. E este encontro com Jesus fez toda a diferença na vida deste homem. E aí, quando ele está saindo, os 4 lá em cima, ei, espera aí, rapaz, queremos ir com você. Calma, espera, queremos contar para sua mãe junto, vamos lá junto na sua casa. E aí vem para mim aquele versículo: aqueles que saem com lágrimas, semeando, trarão consigo os seus feixes com júbilo. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeiam, ceifarão com alegria os seus feixes. Esta é a promessa de Deus para você nessa tarde. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Por isso que nós estamos denominando tarde da esperança, porque a esperança para o teu coração, a esperança para a tua família, a esperança para os teus filhos, a esperança para o teu casamento. Jesus é a esperança do mundo, Ele é a razão da nossa fé, Ele é o âmago da nossa fé, é Jesus. Ele tem toda a autoridade. E aí eu estou encerrando, né? Para vir da minha casa para cá, eu percorro 8 quilômetros todos os dias, de manhã, na hora do almoço, volto do almoço, e vou à tarde, e às vezes à noite. Faço isso já há 11 anos. E todas as vezes que eu saio da minha casa, eu me espanto com os arranha-céus dessa cidade. Como crescem edifícios nessa cidade. E eu fico orando por essas pessoas que estão aí nesses prédios, nesses edifícios, nesses arranha-céus. Quanta gente está na maca da incredulidade. Quanta gente nessa cidade está sem esperança na vida, sem perspectiva de futuro. Quantas pessoas não conseguem sequer levantar da cama pela manhã e ficam prostradas, chorando a tristeza, chorando a má sorte, chorando de saudade, chorando a decepção, chorando a amargura, chorando de prejuízos. Fico pensando, a nossa cidade é um grande campo missionário. Aqui em torno da nossa região, da nossa igreja, quantos arranha-céus tem ao nosso entorno? Eu fico pensando, quantas mulheres estão nesses apartamentos sozinhas. Às vezes tem marido, às vezes tem filho, às vezes tem neto, mas o coração está tão solitário, a alma está tão vazia, tão deserta. Pessoas que precisam do Evangelho, precisam ser levadas aos pés da cruz. Por isso que eu estou dizendo para você nessa tarde, minha irmã, você que está me ouvindo, a esperança para você, a esperança para o teu casamento, a esperança para o teu neto, a esperança para a tua vida. Jesus, Jesus, Jesus. Eu fico pensando, quando nós de fato compreendermos que é urgente falar e proclamar Jesus, nós vamos nos alegrar profundamente em ver a obra de Jesus sendo realizada na vida de tantas e tantas pessoas. Por isso que nós estamos abrindo essa reunião, por isso que nós estamos transmitindo essa reunião, para dizer para você que está aí me ouvindo, Jesus tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Talvez nessa tarde você acordou
angustiado, angustiada, coloque-se de joelhos, converse com Jesus sobre as suas dores. Ele há de cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa tarde, que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração crente, um coração fervoroso, um coração cheio de fé, para pegar os paralíticos da sua casa, os paralíticos que estão na maca da incredulidade, que estão atrofiados na vida, e colocá-los aos pés da cruz, e celebrar com alegria os grandes feitos do Senhor na vida dessas pessoas. Amém? Fique conosco, nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, e eu quero que você também possa participar dos nossos pedidos de oração. Nós temos aqui uma caixa de oração.